comentar, né, e comentar isso aí, a respeito do seu trabalho, né, lá na Poli, com o professor Toledo, contar para o pessoal, porque eu acho que é interessante a pessoa entender, que tem a ver com o que você falou, das iniciativas dos órgãos, né, das entidades e do grupo de trabalho, não de intervir, mas de incentivar, e de você, né, dos estudantes, da questão da academia e tudo mais, e tem a ver com o fato, né, eu estou chegando lá, mas assim, tem a ver com o fato de, por exemplo, hoje eu fui lá no grupo de trabalho do CAL, que está falando sobre ensino continuado, lá do primeiro fórum do grupo de trabalho de ensino continuado do CAL, e essa informação que você falou dos 200, que viraram 500, eles falaram também de manhã, o Fábio mostrou na apresentação dele, né? Então, e do controle de qualidade das escolas, etc. E por outro lado, você teve essa oportunidade de fazer o mestrado com o professor Toledo na Poli, um pouco, né? E como é que é você fazer o mestrado depois de andar por tudo isso aqui? Como é que foi fazer o mestrado na Poli? Foi legal? Como é que foi o trabalho que você fez? Que trabalho você fez para o pessoal saber? Né? Porque tem muita gente do mercado, inclusive eu mesmo, né? Que acha que passou um tempo do mercado, você não tem mais que estudar mais nada, que não vai mais fazer bobagem, fazer academia, voltar a estudar, bobagem e tal. Eu não pensei isso durante muito tempo. Para quê? Já sei. Então, como é que é? Você resolveu, você falou assim, bom, você veio no crescente, já deu para entender, né? Você fez um curso, fez outro curso, aí você falou assim, nossa, acho que eu vou fazer mestrado. Não é bem nada disso, nossa. Mas uma hora você falou assim, vou fazer um mestrado, e aí, como é que foi, do que é o mestrado, e como é que é você estar lá no mestrado, tem gente mais jovem, gente mais velha, como é que é para um cara dessa nossa idade aí, você fala que ele vai lá fazer o mestrado, como é que é isso aí? Tá, primeiro eu vou falar da minha experiência, né? Eu vinha estudando sozinha desde 2007, eu vinha pesquisando e tal, e aí de repente eu me deparei, bom, eu sempre gostei de estudar, desde que eu saí da faculdade eu não parei de estudar, né? Já fiz vários cursos, não só esses de BIM, mas outros cursos na GV, na Fundação Vasolini, já fiz outras pós-graduações em engenharia de produção e tal, e estudei muitas línguas e não sei o que, não parava de estudar, mas aí eu senti a necessidade de organizar aí realmente o meu pensamento. Uma das vezes que eu fui dar aula no curso até do IMBEC, e a gente recebe a avaliação, e a avaliação que eu tinha muito conhecimento técnico e prático, e que eu precisava organizar mais esse meu pensamento, né? Legal. Então, isso foi um dos grandes estímulos para eu ir estudar realmente no mestrado. Então, para você ir fazer mestrado depois de 20x anos, sei lá quantos de formado... De vida, 23 mais ou menos 30 anos de formado, é bastante... você tem que realmente se despir, você tem que, de qualquer orgulho que você tenha, porque você vai ter que obedecer as regras da escola que você vai estudar e obedecer as regras do seu orientador. Exatamente. Né? Então, para um profissional que talvez tenha ego, brios e não sei o que e tal, fique difícil, né? Não queira isso. Mas, para mim, o mais importante era essa oportunidade de eu estudar, voltar a estudar. Então, por isso que eu fui fazer o mestrado. Então, antes eu tinha tido uma experiência de fazer o PMI e tal, e aquilo lá, para mim, não era suficiente, não rolou. Então, eu queria realmente estudar focado no desenvolvimento do BIM. Então, por isso que eu fui organizar meu pensamento. E hoje, a forma do meu pensamento é completamente diferente antes de eu fazer o mestrado. Então, é imprescindível que a pessoa realmente continue seus estudos. Isso é imprescindível, sempre, em qualquer profissão. Tá? Antigamente falava que só médico tinha que continuar estudando. Não, isso aí é a maior bobagem que tem. Todo mundo. Né? O programador. Todo mundo tem que continuar estudando, senão você fica totalmente obsoleto na sua profissão. Então, você acha que você aprendeu a fazer arquitetura e criar espaços, ok, beleza, maravilha, e que parou por aí. Não, não parou por aí, né?
Então, você vê ao longo do mundo como é que isso se dá, que as pessoas estão sempre buscando um curso, buscando um desenvolvimento. Quem trabalha em arquitetura hospitalar está buscando um curso de especialização, até do próprio INDEC, que tem. Conheci várias pessoas que fizeram. Então sempre procurando se aperfeiçoar, entender como é que isso está evoluindo. Então, isso foi uma das grandes importâncias aí do mestrado. Além de tudo, de estruturar um pensamento científico, né? Então, tudo tem uma história, tem uma introdução, tem um porquê, tem uma justificativa daquilo lá, tem o desenvolvimento do trabalho, tem a conclusão, tem o que eu posso agregar daquilo lá. E uma das grandes preocupações do meu mestrado era não fazer uma coisa que só servisse para academia, porque eu não concordo com isso. Tá? Muitas vezes eu fui assistir várias apresentações de paper e falava, o que isso daí tem a ver para academia? 2 meses atrás mesmo, eu vi algumas coisas assim. O que isso aí tem a ver para a sociedade? O que isso devolve para a sociedade? Porque, afinal de contas, eu tive a oportunidade de estudar na graduação e na pós-graduação, 2 que eu já fiz, numa escola pública. Né? E quem está pagando isso somos todos nós, né? Com os nossos impostos e tal. Então, eu tenho obrigação de devolver isso para a sociedade. Então, quando eu pensei em fazer mestrado, que fosse uma coisa muito a ver com a prática, que tivesse a prática, mas, obviamente, quando você faz o mestrado, mesmo que o que eles falam, né? Essa é a mentalidade da USP. Não sei se é de outras universidades. Eu estou falando da universidade que eu estudei, só conheço essa. O importante é você entender a metodologia do trabalho científico. Se você entende isso, você já está apta a ser uma mestre, tá? Hoje eu tenho um entendimento que eu acho que eu entendi. Isso daí... a banca entendeu que você entendeu. Então, tá bom. Eu fui aprovada, acho que eu entendi. Mas, além disso, eu queria ter uma contribuição para a sociedade. Então, eu escolhi fazer um trabalho que é uma metodologia de avaliação de salas de coordenação de projeto em BIM, tá? Então, o que acontece? Quando você passa do trabalho, como que você faz a coordenação de projeto? Então, eu trabalho há 25 anos com coordenação de projeto. Como que era a minha vida? Minha vida era levar malas, né? Não é sacolas, malas de projeto porque né, o coordenador ele tem que ter todos os projetos à mão. Se acontece uma dúvida na reunião, tal, você tem que sacar o projeto ali na hora. Né? Então, essa era a nossa vida, carregando sacolas e sacolas de projeto, e malas, etc., e abrindo, fechando, abrindo, fechando papel. Quando você passa para uma reunião de coordenação em BIM, todo esse relacionamento, primeiro, o relacionamento das pessoas muda, o relacionamento com a tecnologia muda, como as pessoas passam a se portar dentro da sala muda, né? Até a iluminação da sala muda, tudo muda. E aí, como é que isso foi sendo observado? Então, primeiro eu fiz um levantamento das necessidades dos usuários dentro dessas salas de coordenação, analisando mais de 100 horas de filmagem, que eu fiz filmagem com as reuniões que eu participava também, todas as reuniões do meu escritório, obviamente, sob assinatura de autorização das empresas, né? E eu analisei essas filmagens, serviram para eu analisar exatamente as necessidades dos usuários dentro dessas salas de coordenação. Isso coordenação 2D normal, o cara coordenando com o projeto, usando lapiseira e tal. Depois a gente passou para analisar a parte... E você assistiu horas de vídeo. Sim, aí, graças a Deus, eu tive um assistente lá da Poli, que estava no 4º ano da Engenharia Civil, que estava fazendo uma iniciação científica e ele pendurou no meu mestrado. Então, ele fez toda essa parte da análise, toda essa parte da análise, ele me ajudou a compilar, tá? Todos esses dados, porque realmente eram muitos dados, a gente tinha que assistir mais de 100 horas de vídeo. E depois a gente gravou... Talvez mais de uma vez, né? Mais de uma vez, porque às vezes tinha alguma dúvida na hora da compilação, algum número que eu achava que estava meio estranho. Tipo, o fulano de tal está analisando o projeto, fulano de tal está escrevendo uma ata. Então, escrever a ata, fazer anotação, fazer croquis. Então, todas essas ações. E anotando o que a pessoa estava fazendo. Isso, que acontecia em toda a reunião. Se tinha 10 pessoas na reunião, tinha que ficar olhando tudo que as 10 estão fazendo. Fulano está fazendo isso. Qual é o role, qual que é o papel daquele cara na reunião. Então, esse é o coordenador
que o coordenador mais faz na reunião? Se a pessoa levantou na reunião, você anotava, levantou. Uhum. Daí, mas levantar, então, não. Gritou na reunião. Não. Fazer ações que não fossem relevantes para análise de projeto na coordenação, aí não eram anotadas. Olhar no WhatsApp. Porque não eram anotadas, não. Se distraiu. A gente não sabia se ele estava olhando no WhatsApp para falar alguma coisa da reunião ou não. Né? Então, agrediu a gente dava um tempo. Também não, porque isso não era relevante. Então, nem se alterar assim, não, a gente um pouquinho. A gente estabeleceu, não, mas a gente estabeleceu alguns fatos que eram relevantes, tá? Não, então deixa até. É que às vezes brigar porque brigar é relevante. Não era relevante para as informações que eu estava querendo. Mas é complicado, né? Imagina a pessoa brigando lá. Mas então, isso foi o levantamento das ações. Quais ações que eram? Agora fiquei curioso. Levantamento das necessidades. Fiquei curioso, né? Se anotar, toda vez que a pessoa anota uma... Exatamente. Então, toda vez. O moço que me ajudou, né? Vocês ficaram tudo... Então, a gente posicionou uma câmera, né? Dentro da sala de reunião. Fazer igual eu fiz com o Will. Isso. A gente posicionou uma câmera dentro da sala de reunião. Mas depois você pode falar que a minha dissertação está disponível para download no Dropbox. Isso, a gente já fez, é verdade. O Leonardo fez. Aquele menino. O Leonardo fez. Menino que já é grande, né? Menino grande. Ele fez a transcrição para EPUB, está disponível no Google Play, no Android, para você baixar em EPUB, e no site da ProBooks também, tá? E também, óbvio, no Teses USP, né? Claro, o PDF original, né? E aqui, ó, gente. E aí qualquer coisa a gente vai mexendo no ponto. Então, aí, por exemplo, essas ações que a gente identificou para poder fazer o levantamento na gravação, na filmagem, né, na filmagem gravada aí, eram ações basicamente de visualizar, marcar plantas, medir e criar. Então, talvez, o que não fosse dentro disso, eu não ia analisar. Se um xingou o outro dentro da reunião, levantou, olhou o WhatsApp, isso não era relevante para a minha pesquisa. Então, eu determinei ações que eram relevantes para a minha pesquisa. Tá? Então, dentro de visualizar, o cara visualizou um texto, visualizou uma planta, visualizou um card, visualizou uma imagem, um croquis, e assim por diante. Então, a gente ia anotando se é o coordenador, o incorporador, o construtor, o arquiteto, estrutura, instalações, e assim por diante, tá? E isso no contexto do 2D ainda, né? No contexto 2D, exatamente. E aí depois... Deixa eu mostrar só para o pessoal. E aí depois você fez a mesma coisa no contexto do BIM? Depois eu fiz... Aqui a gente tá... Essa é a tabela, olha só. Tá vendo? Aqui. Essa tabela tá tudo dentro do trabalho. Dentro do trabalho, né? Aí foram analisadas, né? Quais os tipos de empreendimento, quais as fases de reunião que a gente analisou, quais eram as maiores participações na reunião, né? Então, coordenador, assistente do coordenador, incorporador, arquitetura, hidráulica elétrica, estrutura. Os outros eram flutuantes, né? E qual era o maior número de ações que foi coletado nessas 100 horas de vídeo, né? Então, a gente chegou à conclusão que visualizar planta impressa foi 48% das ações mais repetidas, que mais pessoas faziam. E criar texto, 33%. Então, essas duas ações eram as maiores, né? Ninguém media nada, né? Tô vendo aqui. Media super pouco, marcava super pouco, tipo fazer markup durante a reunião, faziam super pouco, né? Que a gente conseguiu coletar. Tá? Aí, eu não vou mostrar essa não, que você ficou parado toda hora para mostrar. Depois a gente vai, né? Depois da fluência, eu ia da fluência na edição. Bom, daí, o que isso se relacionava com o BIM, né? Então, daí a pesquisa foi evoluindo. E aí, onde chegou o BIM nessa história toda, né? Isso que eu quero saber. Então, a gente precisava fazer o levantamento aí das necessidades de usuários dentro de uma sala BIM. Aonde que eu ia fazer esse levantamento? Então, assim. Eu fiz a filmagem também aí foram 10 reuniões de projeto, tá? Aí em BIM. Então, a gente não tinha uma quantidade de reuniões de projeto tantas quantas eu tinha em 2D. Tinha menos. E aí, eu dividi em 3 partes para levantar essas necessidades. A necessidade que ele tinha em relação a uma tarefa, por exemplo, ele queria visualizar uma planta, mas ele não podia abrir a planta em papel. Ele tinha que visualizar
na tela, ou no computador, ou no tablet, ou no celular. Qual que era a interface que ele tinha? Era física ou era informacional? Ou seja, física, eu estou pegando alguma coisa, uma mira laser, ou eu estou tendo uma interatividade com uma informação que está vindo da tela para mim. Tá. E esse tipo de interação era participante com participante, um participante com espaço, então estou sentado numa cadeira, participante com equipamento, estou interagindo com o notebook e assim por diante. Tá? Bom, aí todas essas informações foram levantadas. Na verdade, não foi bem assim, porque o que acontece? Eu não tinha como levantar essas informações nas reuniões BIM, porque as reuniões ainda estavam muito tinha trabalhos ainda em papel, tal. Mistos, né? Isso. Tá. Então, eu resolvi fazer essa análise dos layouts. Então, como é que o layout entra nesse negócio? Então, tudo isso daqui é componente para eu fazer um layout, tá? Então, aqui a gente está sentado numa disposição de uma mesa comprida, as cadeiras estão alinhadas, vocês estão olhando para mim e tal. Só que é só esse layout que existe aqui? Não, eu posso mudar todas essas mesas e tal. Isso melhora ou piora? Né? Então, como é que eu ia saber se isso melhorava ou piorava? Então, aleatoriamente, eu desenhei 14 layouts, privilegiando o quê? A ação que tinha mais dado na parte anterior, que era a ação de visualizar a planta. Então, eu ia buscar um layout com determinado equipamento, que a gente elencou, que foi um monitor de curta distância, interativo, ou seja, tem uma caneta que posso fazer anotações se eu quiser. Tá. E montar o layout eram 12 cadeiras, 6 mesas flexíveis, como essa aqui, por exemplo, que pode dar treinamento, dentro da mesma sala, e eu fiz 14 layouts diferentes, aleatórios. Layouts esses que tinham até pessoas de costas para a tela, porque eu precisava montar uma metodologia, aplicar essa metodologia e ver se ela era razoável ou não, se ela estava ferida. Se a pessoa ia se queixar que está de costas, ia ficar virando. Isso, eu precisava fazer a receita do bolo e produzir o bolo, né? Então, eu tive que fazer esses layouts para entender como é que essa ação estava traduzida dentro do layout. É complexo o negócio, né? Isso aqui demora um tempão para explicar. Eu já fiquei curioso. Bom, daí, ok, beleza. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas essas necessidades que eu elenquei, né, para visualizar o BIM, que é visualização de informações, interatividade, infraestrutura elétrica e rede, mobiliário, espaço físico e conforto ambiental. Peguei todas essas necessidades e apliquei nos layouts. Como é que eu apliquei isso? Então, a gente montou os layouts em reuniões de coordenação BIM. Você filmou também a reunião, provavelmente? Sim. Mas aí foi aplicada uma metodologia de AHP, que é uma metodologia de análise hierárquica de processo. Então, é uma metodologia que não é nem quantitativa, ela é até um pouco subjetiva, porque eu vou perguntar para um conjunto de pessoas o que elas acharam daquele item. Então, para aquele layout, o que elas acharam da visualização de informações? Você está conseguindo visualizar bem aquela planta? Ah, mas eu estou de costas para a tela, né? No visualizo zero, né? Então, os caras iam fazendo as observações. Aí eu compilei todas as informações, e aí tem números complexos, aí tem toda a análise desse número e tal. E aí você chega na teoria, né, a partir de toda essa compilação dos dados, quais são os layouts mais bem preparados para uma reunião de coordenação de projeto utilizando grandes telas. Então, por que foi para grande tela? Porque foi o resultado da reunião das 100 horas do recolhimento dessas ações. 2D. Qual foi a ação que mais se faz numa reunião de coordenação de projeto? A ação de visualização de uma planta. Então, como é que você vai visualizar uma planta, um desenho, um modelo no BIM? Você vai visualizar numa grande tela, né? Uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte, parece tudo muito óbvio, mas alguém precisa medir, né, gente? Né? Você fala assim, não sei o que, mas é óbvio que é visualizar.
Não é não, viu? Não é óbvio não. Não é, senão, se fosse óbvio, todo mundo fazia. Não é tão óbvio. Por exemplo. Agora que foi a Miriam medir, agora é óbvio. Eu já te defendo. Agora foi alguém medir lá, medir 100 horas, ver que anotar é 30%, visualizar é 40% e o outro é 1%, agora é óbvio. Né? Vai lá medir, você vê. Já te defendi. Porque então, por exemplo, senão o cara vai assim, é claro que visualizar ia ser o maior. Agora que alguém já mediu. Agora, não, então, esse é o negócio Você pode fazer pesquisa. Da pesquisa científica, exatamente. Eu já sabia intuitivamente quais eram os layouts mais favoráveis para a coordenação BIM com o uso de telas de grande dimensão. Mas precisa ter um método. No entanto, eu preciso ter um método e comprovar que esse método funciona para poder fazer essa análise. Exato. Eu não posso ir no achismo. Aí eu acho que é isso. Então, nunca pesquisa científica eu acho. Você tem que comprovar através da pesquisa, né? Através dos dados, se deram certo, se deram errado. Né? Tem coisas que não deram certo, que precisam ser melhor aferidas. E por isso a gente valida, né, a pesquisa ou a metodologia. Então, com isso, eu tinha criado uma metodologia. Beleza. Agora eu preciso ver se ela funciona, né? Então, aí eu fui botar ela em prática. Então, eu fiz, peguei 7 layouts, 5 melhores avaliados e 2 piores avaliados para testar a metodologia. E aí a gente testou em uso. E aí comparou a teoria com o uso para chegar nas conclusões do trabalho, tá? Até para saber se alguns desses parâmetros eles precisavam ser melhor calibrados, tal, né? Claro, aí tem que ler toda a pesquisa. Tem que ler, né, gente? Não vai ficar contando tudo aqui, que não tem graça, né? Então, chegou-se à conclusão que, obviamente, layouts mais em termos de ver ou mais arredondados, né? Eles têm melhores condições para reunião de coordenação, tá? Mas aí tem que ler toda a parte aí, então tem a parte de oclusão, e aí fiz um monte de análise em relação a todos esses parâmetros aí que eu defini, onde foi a análise hierárquica, né? Então tinha a parte da oclusão, a parte da distância do mobiliário, da circulação, tipo, se a pessoa nas reuniões de BIM, você tem muito que, às vezes, que levantar, ir até a tela, né? Se você tem um layout muito complicado, muito trancado, você acaba não permitindo que a pessoa faça isso, né? Isso pode prejudicar a qualidade da reunião e do andamento da tomada de decisão em projeto. Né? Eu ia lá falar, mas não dá nem para chegar lá no rolão. Então, isso... Que loucura, né? Mas Bom, então a visualização, interatividade, então tudo isso foi analisado através dessa metodologia. Né? E aí, você pensa em... E daí para frente, como é que é? Bom, como é que é? Né? Aí lá vem ele querer perguntar o que sinceramente, fazer o mestrado logo depois da faculdade, né? Que você acho que está entrando, né? Você falou. Não. Fazer, não sei, alguém falou. Não, hoje na outra reunião que eu fui, já estou até confundindo. Fazer mestrado logo depois da faculdade, por um lado é bom que você já está aí nesse pique e tal, por outro lado, você tem que levar em consideração que você não tem experiência do exercício profissional. E isso pode trazer não tantos benefícios como trouxe para mim, por exemplo. Então, quando eu tenho um exercício de 25 anos na coordenação de projeto, eu vou fazer um mestrado sobre isso, já me traz uma cancha... Pega na ProBooks, põe o link do trabalho dela. Né? Tá? Me traz uma cancha para já ter um V0 aí bastante grande, tá? Agora, falar que é fácil, não é fácil. Você tem que cumprir os créditos, você tem que fazer os trabalhos dos créditos, né, das disciplinas, e você também tem que fazer o seu próprio trabalho. E tudo em paralelo, junto com o trabalho, junto com a entidade, junto com a família, filhos, vida, né? etc. Né? Então, realmente é puxado, você tem que ter bastante dedicação nesse período, né? Eu penso realmente fazer o doutorado, mas ainda tenho que dar um tempo agora, nesse momento, apesar de eu ser super imperativa, realmente não... o caminhão já está bem lotado nesse momento.